Olá, eu sou Chica Monteiro, estou de volta aqui para relatar mais um pouco da minha história de vida. Nascida no Piauí, cresci no Maranhão, vivi no Maranhão toda a minha infância. Sou de um povoado pequeno, cresci, num lugar chamado São Gonçalo, no interior, ali município de Caxias do Maranhão. Povoadozinho com mais ou menos 20 a 30 famílias, bem pequeno. A gente vivia da caça, da pesca, da plantação, da colheita de frutas silvestre e colocavam pequenos roçados, né? Eu ajudava meu pai, pequenos, pequenos serviços na roça, desde 5 anos de idade que eu trabalho, cuidando dos meus irmãos, indo para a roça com meu pai, plantando e cuidando da roça, cuidando de casa, ajudando a lavar roupa. Mas o trabalho mais pesado que eu tinha era o cuidado com os meus irmãos, né? Principalmente a minha terceira irmã, porque eu sou a mais velha, né? Então eu tinha como obrigação fazer o trabalho de casa para minha mãe e meus pais trabalharem e cuidar dos meus irmãos, né? Pois bem, era um serviço muito pesado para uma criança, mas eu sempre fiz, sempre me foi exigido fazer esses trabalhos, cuidar de casa e cuidar dos irmãos. A gente não tinha noção, a gente não tem noção no interior de trabalho infantil. Naquela época também não tinha esse cuidado, não se ouvia falar de proibição de trabalho infantil. As mulheres principalmente não estudavam, era só para trabalhar, se serem preparadas para o casamento, e isso incluía saber fazer tudo em uma casa, saber cuidar de uma criança, saber, enfim, lavar, passar, cozinhar. Passar a gente nunca passava, porque nem tinha ferro em brasa, mas a gente não, as crianças geralmente não manuseavam o ferro, né? Então a gente era preparada para casamento. Eu sempre fui uma pessoa de pensamento livre. Eu não sabia que existia outra realidade, mas aquela realidade desde muito cedo me incomodava. Eu lembro de olhar para aquilo e falar, mas é só isso que a gente vai fazer, é só isso que a gente vai... Era um ciclo, as mulheres casavam muito cedo. Eu via mulheres casando ali com 13 anos, 14, 15 anos. Se passasse disso, já eram consideradas velhas demais para o casamento. E eu queria brincar, eu queria correr, eu queria sair, eu queria sair no sentido de fazer as minhas coisas, sabe? Sem ter a obrigatoriedade de cuidar de uma casa. Embora isso fosse cobrado a mim por ser a filha mais velha. E minha mãe era muito rígida comigo, muito, muito rígida. Por outro lado, eu tinha também o fato do abandono de cuidados mesmo, abandono afetivo. Minha mãe sempre foi muito distante de mim, até hoje eu não entendo qual era a razão dela ser muito distante, muito dura, muito violenta muitas vezes comigo. Eu não entendia o porquê dessa violência, eu nunca entendi, né? Então eu me lembro de ser surrada muitas vezes, de ser espancada muitas vezes. E quando eu lembrava do motivo que levava minha mãe a fazer isso, cometer essas violências comigo, eu ficava perplexa, porque não tinha justificativa. Eram motivos bobos, motivos fúteis, motivos... Sei lá, um dia eu fui pegar a minha irmã que caiu da rede. Como eu era muito pequena, meu pé embaraçou na rede. Eu caí com minha irmã. Eu lembro que nesse dia eu levei uma surra, mas uma surra. A minha mãe nem ligou para minha irmã que tinha caído
que precisava ser socorrida, que era só um bebê. Ela era gorda, eu era minúscula, baixinha, de pouca idade, com certeza eu não ia conseguir acudir minha irmã, e por isso eu acabei tropeçando e caindo com ela no colo. E lá ela ficou, minha mãe veio em cima de mim com uma violência impressionante. Naquele dia eu apanhei de uma forma tão brutal, que eu nunca esqueci. Eu esqueci várias coisas, mas aquele dia, ele é tão vívido na minha mente, aquela dor. E eu me lembro de olhar para o meu pai, que estava a poucos metros de distância, e não fazer absolutamente nada. Porque era assim, quando um pai estava corrigindo, um dos pais estavam corrigindo o filho, o outro não se metia, não se manifestava. Então eu tenho essa, não sei se, eu tenho essa tristeza de ver meu pai a poucos metros de distância e olhar para mim, caída ali no chão sendo espancada e não intervir, não fazer nada. Era uma cultura, eu entendo que era uma cultura, era um combinado não verbal, era subentendido que coisa funcionava assim, funcionava, mas isso me causou uma tristeza sem tamanho. Eu me lembro de passar muito mal em casa, minha mãe nunca estava em casa, era sempre na rua, era sempre... Ela sumia às vezes, ficava 2, 3 meses fora de casa, e a obrigação de cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do meu pai, era minha, era eu que tinha que fazer esse trabalho. Quando ela voltava, não tinha uma explicação, não tinha explicação nenhuma, sabe? Então eu ficava muito abandonada, muitos... eu tinha que cuidar de mim mesma e acabou. Não tinha uma pessoa para cuidar de mim, era eu que tinha que cuidar de mim. Eu tinha 6 anos, mas eu não tinha um cuidado. Eu não tinha uma mãe que zelava, uma mãe que... Eu não lembro, por exemplo, de ter sido abraçada pela minha mãe. Minha mãe nunca me abraçou, ela nunca me beijou, ela não dava um sorriso para mim. Minha mãe sorria muito fora de casa. Eu me lembro dela sorrindo, eu me lembro dela feliz, eu me lembro dela dando gargalhadas, contando história, sempre fora de casa. Quando chegava em casa, ela era outra pessoa, ela agia de outro jeito, ela se fechava e pra gente só sobrava porrada, violência, enfim, não entendo de jeito nenhum a minha mãe. Me lembro também de um dia passar muito mal em casa, eu comi uma comida, devia estar estragada, então eu tive uma cólica intestinal muito violenta, eu estava em casa sozinha. E eu queria levantar, eu não conseguia levantar, eu queria andar, eu não conseguia andar. Eu chorava, gritava de dor e minha mãe não estava lá. Eu fiquei horas nessa luta. Quando eu consegui um pouco de alívio, eu fui caminhar até a casa da minha tia-avó, que era quem sempre me socorria. E eu com a mão ali no abdômen, envergada, não podia ficar ereta. Eu tinha que ficar dobrada, segurando a barriga porque doía muito. Eu tinha que andar até a casa da minha tia para pedir ajuda e eu levei muito tempo nesse processo, porque não era muito longe, mas eu estava com muita dor, eu estava muito mal. Quando eu chego na casa da minha tia, a minha mãe estava lá, as gargalhadas, dando risada, contando história, e eu passando muito mal. Eu cheguei quase desmaiando na minha tia. Eu não lembro da minha mãe ter me socorrido. Quem me socorreu foi minha tia-avó. Então isso eu fui colecionando tristezas, colecionando essas lembranças de abandono que eram frequentes. Isso é o que eu lembro, porque foram tantas, que eu não consigo lembrar de todas. Gente, era tanta coisa.
tanta coisa. Eu me lembro de um dia eu ter decidido que estudar, eu vou estudar. Agora eu preciso estudar. Minha mãe era professora de Mobral. E tinha vários alunos. Falei, minha mãe é professora, vai ser fácil. E eu fui estudar. Eu lembro que eu não conseguia entender uma lição. Não entendia, não entendia, não entendia. Ela explicava, não entendia. E naquele dia eu apanhei na frente de todo mundo porque eu não entendia a lição. Eu levei um tapa no pé da orelha tão violento da minha mãe que eu caí da cadeira. E as outras crianças ficaram muito assustadas. E naquele dia eu decidi que nunca mais eu iria pegar no livro e realmente não peguei. Com minha mãe, mas nem sonho. Nunca mais eu voltei na sala de aula. E tantas outras histórias, tantos outros momentos de violentos, né? E eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Não tinha como entender, não tinha explicação que me fizesse entender que aquilo tinha sido uma coisa genuína, que eu tinha merecido, não. Que minha mãe tinha tido razão para fazer aquilo. Era um ódio em relação a mim inexplicável. Ódio que até hoje eu não entendo. Eu tinha 6, 7 anos, hoje eu tenho quase 60. Eu não consigo entender o porquê, que justificativa levava minha mãe a ser tão violenta comigo. Eu vou ficar por aqui, o vídeo tá um pouco longo, mas vamos continuar. Vou continuar os relatos, continuar contando essa história. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas pra mim tá sendo uma terapia. Do que tentando me curar. Tentando me curar. Já tive grandes avanços. Quando eu comecei a escrever, muitos sentimentos foram sarados. E falando, verbalizando, eu vou ficando mais leve. Ficando mais leve. Eu sei que nem tudo vai ser resolvido, mas minha esperança é que grande parte será resolvido. Até o próximo.